Muito bem. Olha só, uma rápida recapitulação. Nós já estudamos. O primeiro estudo. Ó, já estamos no nosso quarto estudo, hein? Passa rápido. Estudamos já sobre a Bíblia Sagrada, foi uma apresentação da Bíblia. Vimos que a Bíblia é o livro de Deus, o livro que Deus deixou para nós, seres humanos, né? Uma lâmpada para os nossos pés. E no segundo estudo, já logo estudamos a volta de Cristo, vimos como ela vai ser maravilhosa, vimos detalhes sobre a volta de Jesus. No terceiro estudo, que foi o nosso último, estudamos os sinais da volta de Cristo. Vimos que a Bíblia fala e os sinais, ela mostra que eles vão aumentando de intensidade. Os últimos dias seriam difíceis, mas mostram que Jesus está voltando, Jesus está às portas. Há um texto que eu gosto bastante, que diz assim, que lendo os sinais da volta de Cristo, já é possível pela fé a gente até ouvir os passos de um Deus que se aproxima, tá? Então a gente percebe que Jesus realmente está voltando pela situação que o nosso planeta se encontra e quando nós comparamos com a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar uma profecia específica que ela vai reforçar para nós essa ideia de que nós estamos no tempo do fim. É uma profecia, uma das minhas preferidas, que Deus conseguiu contar a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Você vai ver. Então, deixa eu já iniciar aqui a apresentação. Vou deixar no jeitinho aqui, que eu sempre esqueço. Pronto. Pronto. Título do nosso estudo de hoje, A História do Mundo em um capítulo da Bíblia. Observe só, nós vamos concluir no final desse estudo que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus é o único que conhece o fim desde o princípio, tá? Deus não é pego de surpresa. E ele sabe desde o princípio como será o fim, e ele nos convida para participar dos seus planos. Joia? Vamos ver agora a história do mundo em um capítulo da Bíblia. O nosso texto base de hoje vai ser o livro de Daniel. Então, eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Daniel. Se você abrir mais ou menos no meio da Bíblia, vai cair em Salmos, mais ou menos. Aí você vai para o lado direito, tá? Vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, e vai indo para o lado direito. Vai passar Jeremias, Ezequiel, e então vai chegar em Daniel, tá? Daniel está no Antigo Testamento. Daniel, no capítulo 2. Eu vou baixar aqui o slide para ver se alguém está precisando de ajuda. Daniel, no capítulo 2. Boa noite, Claudinei. Bem, deixa eu ver. Bruno, já encontrou, Bruno? Já. Opa, ótimo, ótimo. Alguém ainda não... Quem encontrou, faz um joia, fazendo favor assim, para eu acompanhar. Aí, estou vendo a Giana. Tudo bem, Giana? Deixa eu ver. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, me parece que todos encontraram, né? Se alguém precisar de ajuda, só me fala, não, achei que a gente tem uma técnica que vai te ajudando a chegar lá. Joia? Alguém pode fazer a leitura? Não achou? Alex, me fala que livro que você está. Você vai ver que nós vamos achar agora. Estou em Malaquias. Malaquias, você vai folhear a Bíblia para o seu lado esquerdo, para a sua mão esquerda. Zacarias, Sanfonias, Pode ir. Jonas, Amós. Aí, tá quase chegando, pode ir. Chegou. Aí, tá vendo? Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler sobre um sonho de um rei. Alguém aqui já ouviu falar no rei Nabucodonosor? Eu já. Quem já ouviu falar? Nabucodonosor. Olha que coisa curiosa. Este sonho aconteceu ali por volta do ano 600 antes de Cristo. Você sabe como é a contagem do tempo antes de Cristo? Era assim.
Estamos no ano 600. Passa um ano, caímos no ano 599. Passa mais um ano, 598. Vai baixando, entendeu? Passam 10 anos, estamos no ano 600, vai para 590. Estamos no ano 600. Passou 100, vai para o ano 500. Aí, quando chega nos dias de Cristo, que começa a contagem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, e vem até o ano 2000 e tantos. Então, por isso que a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Quando a gente conta o tempo antes de Cristo, ele é sempre decrescente, tá? Então, nós estamos falando aqui mais por volta do ano 600 antes de Cristo. Então, se nós estamos no ano 2022, nós estamos falando aí de algo que aconteceu há 2.600 anos atrás. Esse detalhe, é muito esse detalhe eu tempo. não sabia. Eu não sabia, não. Decrescente antes de Cristo, então, no caso? Isso. Você faz a contagem decrescente. Chega nos dias de Cristo, você faz crescente. Nossa, isso aí eu não sabia, não, Eliseu. Bom, aprendeu. Vai ter bom você falar. Então, vamos lá, tá? Vamos fazer a leitura. Alguém poderia fazer a leitura do capítulo 2, versos 1 e 2, fazendo favor? Eu faço. Um voluntário. Bruno, pode ler, Bruno. É do 1 ao 2? Isso. O título do texto é O Sonho do Rei é interpretado por Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Muito bem, muito obrigado, Bruno. O que aconteceu aqui? No segundo ano do rei Nabucodonosor, tá? Ele estava no seu segundo ano de reinado. Ele teve um sonho. Deixa eu apresentar para vocês o rei Nabucodonosor primeiro. Nabucodonosor era o rei de um império, tá? Um verdadeiro império chamado Babilônia. É conhecido como Império Babilônico. Do mundo antigo, eles tiveram o domínio do mundo, sabe? Só para você ter uma ideia, se nós trouxéssemos para os dias atuais, a Babilônia era mais poderosa que os Estados Unidos são hoje, para nós, no nosso contexto. Então, eles eram realmente uma potência, uma grande potência. E o rei deste império, desse reinado, era este Nabucodonosor, que nós acabamos de ler, um homem muito poderoso. E ele teve um sonho, disse o verso 1, que o Bruno acabou de ler. Mas se você observou, diz que ele acordou e passou-se o sono e ele ficou muito preocupado. A Bíblia diz que seu espírito se perturbou. Quando a Bíblia fala o seu espírito se perturbou, não é um espírito que está vagando, não, ele está vivo, é que ele ficou agitado, preocupado, né? Extremamente preocupado, passou o sono, mas tem um detalhe que nós vamos perceber. Ele acordou, ele sabia que ele tinha sonhado algo importante, mas ele não se lembrava do que ele tinha sonhado. Então, ele chama, nessa época aqui, hoje, todo presidente tem os seus ministros especialistas, que são os conselheiros do rei, né? do presidente. Na época, tinha também os seus ministros, os seus conselheiros, e era um período muito místico, né? Eles acreditavam em muitas coisas. Então, o rei era orientado, os conselheiros do rei eram magos, eram pessoas que liam as estrelas, que diziam que adivinhavam o futuro. Sabe que tinha um pessoal que tinha o costume de... Eles cortavam partes de alguns animais e diziam que adivinhavam o futuro, dependendo do que tinha lá dentro. Cortava o rim, cortava para adivinhar, sabe? Faziam adivinhações. E os reis iam nessa história. Acreditavam que essas pessoas tinham poderes para saber o futuro, por exemplo. E aí a Bíblia chama de feiticeiros, encantadores, magos. Eu pergunto já para você, você acha que algum ser humano tem a capacidade de saber o futuro? Algum ser humano tem a capacidade de jogar cartas na sua frente e saber o que vai acontecer na sua vida? Será que alguém pode pegar na sua mãozinha
e ler as linhas da sua mão e dizer assim, olha, vai acontecer tal coisa com você no futuro? Então, preste muita atenção nesse estudo. Deixa eu voltar lá para os nossos slides. Você já entendeu o que aconteceu com o rei? Teve um sonho, acordou, não se lembrava do que tinha sonhado, e chamou lá os seus magos e feiticeiros para adivinhar o sonho. Vamos ver a sequência agora. Algum ser humano consegue saber o futuro? Vamos ler agora dos versos 3 até o 11. Quem poderia fazer essa leitura? Daniel 2, verso 3 até o 11. Pode fazer? Pode. O Alex chamou? Isso. Pode sim, Alex. Disse-lhe o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu-lhe o rei, disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarei-me o sonho e sua interpretação. Vai até aonde? É o 11. Pode seguir. 11. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho dos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus, na presença do rei: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderosa que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Muito obrigado, Alex. Não sei se vocês perceberam, uma crise foi instalada no reino. O que aconteceu? O rei chamou ali os seus conselheiros, os magos, feiticeiros, e disse: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e qual é o significado do que eu sonhei. E eles disseram assim: ó rei, conte para nós o que você sonhou, que aí então nós vamos falar o que significa. E o rei disse: não, não é assim. Eu estou percebendo que vocês estão me enrolando. Eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e também o que significa. Por quê? Primeiro que o rei não se lembrava, mas se ele falasse o que ele tinha sonhado, aquelas pessoas poderiam inventar qualquer interpretação. Ah, sonhou com uma árvore, a árvore significa tal coisa. E não. Então ele ficou convicto ali: eu quero saber o que eu sonhei e qual é o significado. E se vocês não me falarem, eu vou interpretar como que até hoje vocês só me enganaram aqui. Vocês não são feiticeiros, nada. E vou destruir a casa de vocês, vocês vão ser mortos, tal, tal, tal. Por outro lado, se vocês conseguirem, vou dar presentes, honras para vocês. E um rei podia mandar matar alguém? Sem dúvidas. Ninguém estava acima do rei. Isso era coisa comum, tá? O rei mandar matar alguém e tomar os seus bens. Então, o rei dá essa ordem e todo mundo fica apavorado. Você entendeu o clima, como a coisa ficou difícil? Eu gosto bastante do verso 11, porque eles dizem assim, ó: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Aqui eles confessam que eles não tinham capacidades sobrenaturais para adivinhar aquilo. Eles não tinham poder para adivinhar o que o rei tinha sonhado e então dar a interpretação, tá bom? Gente, primeira lição que eu quero dizer para vocês aqui
Não confiem, tá bom? Nessas pessoas que às vezes leem carta ou mão. Infelizmente, não é a verdade. Eu sei que às vezes alguém já pode até ter feito alguma coisa desse tipo, mas a Bíblia não nos apresenta isso. A Bíblia não nos apresenta isso como sendo verdade, tá? Quer saber o que Deus tem para revelar para nós? É na Bíblia. Olha, esse monte de páginas que está na sua mão aí está revelado tudo que nós precisamos, tá bom? É aqui que nós temos que procurar as respostas de Deus. Se ele quiser, ele vai falar também na nossa consciência, ele vai usar alguém, às vezes, para dar um conselho, mas não precisa pagar para alguém adivinhar ao seu futuro, ler a sua mão, ou cartas, ou coisa parecida, tá? Isso, segundo a Bíblia, isso não é correto, tá joia? Então, vamos passar, vamos seguir. Próxima pergunta. O que fazer quando enfrentamos problemas? Olha, observe agora que interessante o que vai acontecer agora. Daniel 12, Daniel capítulo 2, versos 12 até o 18. Tem alguém que gostaria de ler? Posso ler, Zilton? Pode ler sim. Então, eu vou participar agora. Do 12 ao 18, né? Isso. Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, não perecessem, né, ou fossem mortos, com o resto dos sábios da Babilônia. Muito bem, muito obrigado. Olha só, o que aconteceu? Agora chega um novo personagem na história, chamado Daniel. Daniel era um rapaz, ele ainda era bem jovem aqui, e ele morava na cidade de Babilônia, e ele ocupava um cargo elevado já ali em Babilônia. E Daniel, ele era um homem já, né, mas ainda jovem, muito estudioso, dedicado, religioso, e ele era considerado também um sábio na Babilônia. Ele e mais 3 amigos seus, que eram judeus. Nabucodonosor tinha invadido a cidade de Jerusalém e levado as pessoas mais promissoras, príncipes, jovens, para a Babilônia. Dentre eles vieram Daniel e seus amigos. E Daniel estava trabalhando para o rei Nabucodonosor. E ele era considerado também um sábio, como eu disse. Quando sai a ordem do rei, ele mistura todo mundo. Ele mistura feiticeiro, mistura agoureiro, caldeu, sábios, na ordem para matar. Então, Daniel também seria morto. Olha, ele não fez nada, nem estava lá na presença do rei, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas o rei estava tão aborrecido que mandou matar todo mundo, todos os sábios, inclusive. E chegou até Daniel. Arioque, chefe da guarda, que era para fazer a execução, falou, olha, o rei mandou matar todo mundo. Daniel, opa, mas me conta a história. Arioque contou e falou, não, espera aí, Arioque, não mate ninguém, porque eu vou procurar os meus amigos e nós vamos orar a Deus. Nós vamos pedir para Deus, misericórdia para Deus. Está no verso 18, olha só. Verso 17. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia.
Então, aqui tem uma pergunta: o que fazer quando enfrentamos problemas? Daniel nos ensina, vai orar. Quando você estiver enfrentando um problema, meu amigo, aprenda a orar. Se o problema é pequeno, ore. Se o problema é grande, ore também. Ore mais ainda, tá bom? Sempre orar. Aqui Daniel estava enfrentando um problema muito grande, de vida ou morte. E o que ele fez foi até Deus. Foi orar, pedindo para Deus revelar aquilo que o rei queria. E assim, não somente Daniel e seus amigos não seriam mortos, mas como muitas pessoas do reino também deixariam de ser mortas. Daniel era um jovem muito fiel a Deus. Eu convido você para ler depois o capítulo 1, tá? Que descreve o capítulo 1 inteiro do livro de Daniel, que vai descrever a chegada de Daniel ali em Babilônia. Ele tinha por volta de 16 anos quando ele chegou. Aqui ele já tinha um pouco mais de 20 no capítulo 2, tá? Mas era bem jovem e já fiel a Deus, leal a Deus. Eu gosto muito da história de Daniel, porque não é porque você é jovem que você não pode ser fiel a Deus. Daniel era jovem, morava na cidade mais rica do planeta, envolvido por tudo quanto é costume errado, mas lá em Babilônia, ele era fiel a Deus, tá bom? Então, esse estudo está te convidando para ser fiel a Deus, mesmo nos dias atuais. Que todo mundo faz tudo errado, não é desculpa para mim e para você a gente fazer errado também, certo? Fidelidade ao Senhor é que nós aprendemos com Daniel. Então, o que fazer quando enfrentamos problemas? Oração. Dobrar os joelhos e orar. Bom, mas vamos ver. O que você acha? Será que Deus revelou para Daniel o que o rei tinha sonhado e qual era o significado? O que você acha? Vamos ver? Verso 19. Antes de ler esse verso 20 aqui, eu quero que você olhe para a sua Bíblia e lê o verso 19. Alguém pode ler? Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu vou ler, Eu já que posso, ninguém vai Bruno. ler. Então Bruno, pode eu acho ler. que teve mais alguém que me chamou. Quem foi? Eu. Foi a Vânia. Opa, Selene. Joia, Selene. Pode ler. É o versículo 19, Selene. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Muito bem, muito obrigado. Deus revelou para Daniel o que ele pediu? Sim, Sim, sim. Como foi que Deus revelou? Alguém observou aí? numa visão. Numa visão de noite. Esse foi o tema do nosso primeiro estudo. Quais as duas formas que Deus fala com os homens, com os profetas? Sonhos ou visões? Quem participou do primeiro estudo deve lembrar disso. Sonho e visão. Aqui, Deus deu uma visão para Daniel, tá? Uma visão de noite. Então, vamos lá. Agora, eu vou pedir para você mesmo, Selene, ler para nós os versos 20 até o 23, porque ele mostra para nós o que nós devemos fazer quando Deus ouve a nossa oração. Primeiro, nós já vimos, quando enfrentamos um problema, orar. E quando Deus ouve, nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus. É o que Daniel vai fazer. Quer ver? Versos 20 até o 23. Pode ler. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Muito bem, muito obrigado. Depois, se você quiser ler com mais calma essa oração, uma oração muito bonita. Daniel disse, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, sabe? Ali ele agradece de coração, assim, Deus ouviu a sua voz, né? Não sei se você já teve alguma oração atendida e você abriu o coração, assim, para Deus, né? Ele falou, ó Deus de meus pais, eu rendo graças, né? Rendo graças a ti e te louvo. Sabe, ele agradeceu, louvou a Deus ali de coração. Então, nós devemos orar, mas não devemos esquecer também de agradecer. Mas vamos,
Você está curioso para saber o que o rei sonhou? O que será que esse rei sonhou? Que é tão importante? Nós vamos descobrir agora. Vamos lá. Olha só. Daniel, então, vai revelar para o rei o que ele sonhou. Eu vou fazer a leitura desses versos, tá bom? Daniel, capítulo 2, versos 25 até o 30, está escrito assim. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Eu vou explicar o que eu li até aqui. O Arioque pegou Daniel e levou até a presença do rei, e disse, ó rei, esse rapaz vai dar o que você quer, o sonho e a interpretação. E Daniel, antes de falar o sonho e a interpretação, ele diz assim, ó rei, nenhum desses magos aqui consegue falar o que você quer, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou para mim, rei, não porque eu seja melhor do que ninguém, porque eu não sou, olha que legal a humildade dele, mas porque ele quer que você saiba corretamente o que você sonhou, porque é um assunto importante, tá? Porque é um assunto importante. Então, ele começa a falar assim, ó rei, você estava deitado e antes de dormir, você estava pensando no que ia acontecer no futuro. E Nabucodonosor já falou, opa, esse rapaz já está sabendo até no que eu estava preocupado. E Daniel agora vai falar para o rei o que ele sonhou. E o rei vai ficar assim, nossa, exatamente isso que eu sonhei. Quer ver? Versos 31 até o 35. Diz assim, tu, ó rei, verso 31, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. Então, só até aqui, deixa eu explicar o que o rei sonhou com uma grande estátua. Puxa, mas o que quer dizer essa estátua? Na hora que Daniel fala ao rei, você sonhou com uma estátua, imediatamente a imagem da estátua vem na cabeça de Nabucodonosor, como ele tinha sonhado. Ele fala, esse rapaz tem razão, ele está falando mesmo o que eu sonhei. Agora Daniel vai dar detalhes de como era a estátua, verso 31 e seguintes. 32. A cabeça da estátua, né, era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Você observou bem como é que era essa estátua? Eu vou ler de novo. Verso 32. A cabeça era do quê? Fino ouro. Não é isso que está aí? Então, a cabeça era de ouro. O peito e os braços de prata. O ventre, quer dizer, a cintura, né? E os quadris aqui, de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, deixa eu ver com vocês aqui. Deixa eu tirar aqui a imagem. Porque é importante saber esses detalhes, viu? Vocês vão perceber daqui a pouquinho. Do que era feita a cabeça? Finíssimo ouro. Ouro. Perfeito, Luiz. Peito e braços? Prata. Prata. Vai descendo os metais, né? Cintura? Bronze. Bronze. Pernas? Ferro, Ferro. Pés? ferro e barro. Ferro e barro. Ferro e barro. Parabéns, Sandra. Exatamente.
Vocês já descobriram a estátua. Vamos ver agora o que mais que acontece. Agora o verso 34. Diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de barro e de ferro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Uau! O rei falou assim, não é possível, é exatamente isso que eu sonhei. Então ele sonhou com uma estátua, desse jeito que nós falamos, e agora o que acrescentou? De repente veio uma pedra, sem ninguém jogar, diz aqui, sem auxílio de mãos, e ela vem e bate em que parte da estátua? Mas uma informação importante, em que parte da estátua que a pedra bate? Pés. Nos pés. Nos pés, exatamente. E não quebra só os pés, quebra a estátua inteira. Diz aqui que a pedra, ela vira pó, aquela estátua. E ela vem um vento e desaparece aquele pó. E então, aquela pedra vira uma grande montanha que enche toda a terra. Eu imagino que a sua cabeça deve estar assim, o que significa tudo isso? Né? Você vai saber agora. E o rei estava assim também, mas esse rapaz, ele adivinhou certinho o que eu sonhei. E Daniel não parou por aí, agora ele vai dar a interpretação. Se prepare. Agora vem a interpretação, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Olha a estátua, tem uma estátua para a gente ver. Não é exatamente assim, perfeitamente assim, mas imagina-se, né, com base nas estátuas da época e tal, seria mais ou menos assim, olha lá. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura aí de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Qual o significado do sonho? Vamos lá? Daniel, capítulo 2, verso 36. Daniel diz, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Esse moço tinha muita coragem, né? Verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Opa! Daniel fala assim, ó rei, você, e elogia o rei, você quer tudo isso, rei de reis, tal. Tu és a cabeça de ouro. Você está percebendo? Está falando, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Na verdade, você vai perceber agora, na sequência, que ele não estava se referindo ao próprio Nabucodonosor como sendo a cabeça de ouro, mas sim o seu reino, o seu império. O império babilônico era a cabeça de ouro da estátua. Porque cada parte da estátua, cada pedacinho dessa estátua, vai se referir a um período da história. E o primeiro período é o período em que eles estavam vivendo, os dias daquele rei, que era Nabucodonosor. Quer ver? Dá uma olhadinha no verso 39. Depois de ti se levantará outro reino. Tá vendo? Se refere a reinos. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro,
assim como o ferro não se mistura com o barro. Deixa eu te explicar tudo isso daqui. Então, nós já vimos, no verso aqui 38, que a cabeça de ouro é o Império Babilônico. E depois diz no verso 39, depois de ti virá outro reino. Então, a parte do peito aqui se refere a outro reino. Alguém tem ideia qual foi o reino que veio, qual o império que surgiu após o Império Babilônico? Será que alguém aqui vai ter ideia? Já ouviram falar no Império Medo-Persa? A Média e a Pérsia, eu já vou mostrar para vocês até as datas, tudo certinho. Então, logo o império que veio após o Império Babilônico foi o Império Medo-Persa, tá? Os persas e os medos são duas nações, elas se uniram para vencer o Império Babilônico e venceram, né? Olha aqui os versinhos, tu és a cabeça de ouro, né? Depois fala, depois de ti virá, se levantará outro reino, mostrando que cada parte é um reino. Pois bem, olha aí, veja se você consegue enxergar. A cabeça se refere ao Império Babilônico, que ele durou do ano 605 até o ano 539, antes de Cristo. Então, o Império Babilônico durou aí por volta de 70 anos. Depois, qual foi o império que veio? O Império Medo-Persa, que é Média e Pérsia. Então, o período de prata ali se refere a esse período da história, do ano 539 até o ano 331, tá? Esse Império Medo-Persa tem algumas curiosidades. Não sei se você já assistiu o filme 300. Quem assistiu o filme 300 aqui? Aqueles 300 que lutam contra o Xerxes e tal, que é uma batalha muito famosa. Acontece nesse período da história, né? Período aqui do peito de prata, tá bom? Como é que... nós estamos com tempo aqui, deixa eu ver se dá tempo. Vou contar para vocês uma curiosidade. Como é que o Império Babilônico caiu? Se o Império era tão poderoso, era mais poderoso até que os Estados Unidos dos dias atuais. Era assim, as cidades do passado, elas tinham uma muralha. As cidades todas tinham muralhas. Quanto maior a muralha, mais protegida a cidade era. Porque era comum ter guerras, e se não tivesse muralha numa cidade, uma cidade ou um país tomava o outro facilmente. A cidade de Babilônia, ela tinha uma muralha enorme, ela era conhecida por ter muralhas intransponíveis. E eram mesmo. Há historiadores que dizem que ela era, assim, muito alta, e ela era tão larga que dava para andar 2 carruagens em cima dela. Tão larga que era as suas muralhas. E ela circulava toda a cidade. E essa muralha não era próxima da cidade, ela era de uma distância grande da cidade, que eles tinham plantação. Entre a muralha e a cidade, eles faziam plantações. E havia um rio chamado Rio Eufrates, que passava, cortava a cidade inteirinha. Passava por baixo da muralha, assim, e passava pela cidade. Então, quando Babilônia, se alguma nação resolvesse lutar contra a Babilônia, eles podiam ficar ali em volta, cercar a cidade, que nunca conseguiriam entrar. Se chegassem muito perto, os flecheiros jogavam suas flechas. Derrubar as muralhas era impossível. E também, uma estratégia que as nações usavam para conseguir vencer cidades muradas era ficar em volta da cidade e não permitir que ninguém saísse para buscar alimento. Então, o povo daquela cidade começava a passar fome, tanta necessidade, que eles tinham que sair para buscar ou sair para lutar. Era assim que eles venciam as cidades muradas. Mas Babilônia não tinha jeito, porque eles tinham comida lá dentro, para muito tempo, porque eles plantavam dentro das muralhas. Eles tinham animais dentro das muralhas. Não sei se você está entendendo. Bom, então, como foi que a Média Persa tomou Babilônia? É incrível a estratégia de guerra aqui. Aqui, ó, o próprio Deus, a profecia é que Babilônia não duraria para sempre, que ela ia cair. E, de fato, no ano 539, o exército aqui da Média e da Pérsia que se juntaram e foi desviado. Lembra que tinha um rio que passava no meio da cidade? Os soldados se aproveitaram numa noite, desviaram o curso do rio, o rio baixou, e sem que Babilônia percebesse, eles entraram, soldados inimigos entraram na cidade por esse canal, por esse lugar onde o rio entrava ali
na cidade. Uma estratégia de guerra, assim, incrível, né? Se cumprindo a profecia perfeitamente, que Babilônia não duraria, que ela cairia, e caiu mesmo. Depois, então já disse, vem Babilônia, isso foi só uma curiosidade para você. Veio o Império Medo-Persa, e o terceiro grande império, agora na sequência, é o Império Grego, o Império da Grécia. Você já ouviu falar no Império Grego, né? Período da Grécia, que vai do ano 331 até o ano 168 a.C. O Império Grego ele é praticamente inaugurado por um general que se torna um imperador muito famoso, chamado Alexandre o Grande. Alguém aqui já ouviu falar em Alexandre o Grande? Foi feito um filme, né, alguns anos atrás, sobre Alexandre o Grande. Ele dominou o mundo inteiro. Ele, com 30 anos de idade, ele já tinha dominado o mundo inteiro. Dizem que Alexandre, quando ele dominou o mundo, ele chamou seus generais e ele falou assim, para onde nós vamos? Os generais, não, nós não temos mais para onde ir. Nós tem que ter alguma terra para a gente conquistar. E disseram, não temos mais terras para conquistar. E Alexandre chorou, porque ele não tinha mais terras para conquistar. Já tinha conquistado o mundo. Olha só que coisa curiosa. O que era possível na época, ele fez. E aí tem início o Império Grego, tá? Que era a cintura de bronze. Agora, as pernas de ferro se referem a um império muito conhecido na história, que é o Império Romano. Agora, deixa eu ver vocês aqui. Quem já ouviu falar no Império Romano? Faz assim com a mão. Império Romano. Talvez para alguns eu estou falando um pouco de grego, mas não tem problema, acredite. Se você quiser, pode pegar os livrinhos de história. O Império Romano é representado na estátua pelas pernas de ferro. Tá? E, de fato, foi o império mais duro, mais resistente que já teve. Tanto que é o império que mais durou. Você sabe que o Brasil é descoberto aí no ano 500, né? Hoje nós temos aí 522 anos. Em abril vai fazer, né? Se eu não estiver errado. Se estiver errado, alguém me corrige. Mas o Império Romano durou mais de 640 anos, mais ou menos, sabe? Então, o Brasil ainda tem que durar mais 100 e tantos anos para durar o tanto que durou o Império Romano. Para você ver como ele realmente foi resistente na história. O ferro representava muito bem ele, do jeitinho que já dizia a profecia. Ah, mas o que é essa história de Império Romano? Você já ouviu falar nos imperadores de Roma? Quem aqui já assistiu o filme Gladiador? Quem já assistiu o filme Gladiador? É no período do Império Romano. Jesus, ele foi morto no período do Império Romano, tá? Os Césares, né, os imperadores, tá bom? O Império Romano, ele durou, vamos ver aqui a datinha no slide, do ano, deixa eu puxar aqui o meu. Do ano 168 até o ano 476. Não apareceu aqui o finalzinho na minha tabela, aqui está faltando um ano. Mas vai do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo, tá bom? Então, ele durou muito, o Império Romano. Então, você está percebendo que a história, ela foi contada nessa estátua. Deus disse assim, Daniel falou assim, olha, rei, tu és o cabeça de ouro. Depois de ti, está no verso 39, virá outro reino inferior ao teu. Observe, inferior ao teu. Depois fala, virá um terceiro reino de bronze, olha, a Grécia. E depois virá um quarto reino, que era de ferro aqui. Qual é o quarto reino? Essa é a sequência histórica. Não tem como fugir, é a sequência histórica perfeita apresentada nessa estátua. As pernas representam, então, o Império Romano. Agora, não acaba a história do sonho nas pernas. Tem os pés. No que eram feitos os pés? Barro e ferro. Ferro e barro. Tá? Isso, Vitor. Ferro e barro. Alguém aqui já tentou colar ferro com barro? Já teve a curiosidade? Hã? Eu acho que não tem como, não. Pega uma barra de ferro, assim, se você... Não sei, agora não tem mais isso, né? Antigamente tinha aquelas antenas, né? E era uma barra de ferro, até a antena ficava lá em cima, assim, a barra. E pega um pouquinho de barro, mesmo se ele estiver molhado, você põe ali no ferro e dá uma coladinha. Mas depois que ele seca, você tira ele assim com o dedo, né? Não cola. Ferro e barro não cola. Mas o que veio depois do Império Romano? Gente, o que acontece? Quando o Império Romano foi desfacelado, vencido pelos bárbaros, né?
ele ficou dividido. Ele se dividiu em muitas partes. Mais especificamente, o Império foi dividido ali, basicamente, em 10 partes. E então, são formadas as primeiras 10 nações organizadas da Europa. Olha que interessante. A profecia já estava falando, lá 600 anos antes de Cristo, que um dia ia se formar a Europa. E aí, eu tenho até aqui algumas anotações, acabei não colocando nos slides. Um povo, os francos, formam ali a França, os anglo-saxões vão e formam a Inglaterra, os alemãos formam a Alemanha, e por aí vai, sabe? É formada a Espanha, a Suíça. O que eu estou mostrando aqui, o que a Bíblia está mostrando para nós? Com muitos séculos de antecedência, a história está sendo contada. E agora os pés, então, simbolizam a formação da Europa. E é muito interessante que é formada inicialmente com 10 países básicos, assim como os pés têm 10 dedos. A história se cumpre perfeitamente. Então, nós vimos que o mundo foi contado em impérios. Império Romano, Médio Persa, Grécia, Roma. Mas depois do Império Romano, o que está dizendo aqui? Não vai ter mais nenhum império que domine o mundo, como era no passado. Porque é formada a Europa. E a Europa vai ficar sempre dividida. Ela não vai conseguir se unir novamente para se tornar um império, uma potência. A Europa não vai conseguir se tornar uma potência. Porque assim como o ferro não se junta com o barro. Observe que o texto que eu acabei de ler, ele falava que as pessoas, o pé ia tentar se unir mediante até casamento. Diversas formas, os pés simbolizando a Europa ia tentar se unir de diversas formas e não conseguiria mais. Eu separei aqui algumas maneiras como a Europa tentou se unir no decorrer da história. Olha o que diz o texto. Eu estou tentando arrumar o meu slide aqui, não estou conseguindo agora. Bom, o texto bíblico, no verso 43, fala: misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão, porque o ferro e barro não se ligam. Olha, as muitas formas, isso é só algumas, tá? De maneiras como a Europa vem tentando se unir no decorrer da história e não consegue. Napoleão Bonaparte tentou unir a Europa. Napoleão Bonaparte, o francês, não conseguiu. Adolf Hitler, olha só. Hitler você já deve ter ouvido falar, né? É a história pertinho de nós aqui. Tentou também unificar a Europa, fez uma guerra enorme, conhecida como a Segunda Grande Guerra, né? E perdeu, também não conseguiu. Olha, muitos tentaram unir a Europa de novo e não vem conseguindo. Mais pouco tempo, formou-se um mercado comum europeu, né? Onde tentando fazer um mercado só ali na Europa, facilitando as negociações de um país para o outro. Formou-se uma moeda única, que nós hoje chamamos como euro, tá? Uma moeda única para você usar em qualquer país da Europa. Percebe como a Europa está sempre tentando se unir, como a profecia já dizia? Diz o texto bíblico dizia que eles tentariam se unir até mediante casamento, né? Mediante casamento, se você faz um estudo das famílias reais na Europa, eles são tudo misturado mesmo, porque o rainha da Inglaterra mandava um filho, alguém para se casar com uma princesa da França, e sempre foi feito assim, só que no final acabava em guerra, eles não conseguiam se unir. Como a profecia dizia perfeitamente, que eles não conseguiriam se unir. Deixa eu voltar para vocês. Vocês estão entendendo? Tudo certinho? Esta estátua contava a história da humanidade. E nós estamos indo. Nós vivemos em qual época? Qual época da estátua? Olhando para a estátua conta a história. Em qual época que nós vivemos? Nos pés de ferro e barro? Na época da cabeça? Na época das pernas? Não estamos no período do Império Romano. Dos pés. Estamos nos pés. Nos pés. É nesse período em que o barro está tentando se unir, tá bom? E a Europa está sempre está fervilhando lá de novo, né? Alguém tentando unificar um pedaço, o outro, tá bom? Mas vamos lá. O sonho não acaba aí. O que acontece num determinado momento? Vinha uma pedra e batia em que parte da estátua? Nos pés. Lembra? Aquela pedra que vinha de maneira sobrenatural. A Bíblia fala sem o auxílio de mãos, né? Vem e bate nos pés. Então, esmiuça a estátua inteira, ou seja, acaba com a história da Terra.
E aí esta pedra faria uma grande montanha. Vamos ver o que diz aqui. Vamos seguir. Olha só. No verso 44. Dá uma olhadinha para a sua Bíblia aí. Olha na Bíblia. Ô, Eu vou ler. Capítulo 2, verso 44. Mas nos dias destes reis. Quais reis, gente? Está falando da Europa aqui. Nos últimos. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Continua Daniel dizendo, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Gente, olha que interessante. Daniel, lá no verso 44, eu coloquei no slide, olha. O Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Sabe o que Daniel está falando? Ele está falando assim, ó, rei, virão muitos reinos nessa terra, e todos vão passar. E todos passaram. Nabucodonosor, com toda a sua riqueza, passou. Alexandre o Grande, com 30 anos, já tinha dominado o mundo. Passou. Mas vai chegar um dia que o Deus do céu suscitará um reino, quer dizer, vai fazer um reino. E esse reino não será jamais destruído. Aí a história vai mudar, diz Daniel, né? Olha o que diz o versinho. Foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Aqui, quando a Bíblia fala sem auxílio de mãos, ela está querendo dizer, não é o homem que vai dar a solução para a humanidade. A solução para a humanidade não virá da força, nem da inteligência humana. Ela virá sem o auxílio de mãos. Virá de modo sobrenatural. É a intervenção divina, tá bom? E fala, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E agora ele vai fazendo o caminho inverso, né? Você percebeu? Mostrando que a história da humanidade será mudada. Tá? Essa história do jeito que nós conhecemos. Agora, que reino é esse? Que virá? Nós estudamos até aqui. Lá em Daniel, 600 anos antes de Cristo, Deus já estava revelando para Nabucodonosor e para Daniel, e para todos, né, depois essa história ficou escrita, né, que Jesus voltaria e seria estabelecido o reino de Deus. Então, qual é essa pedra que vem e destrói os reinos do mundo e estabelece o próprio reino de Deus? É a volta de Jesus. Aí, então, no Novo Testamento é apresentado claramente, como nós vimos, com mais de 300 citações, que Jesus voltará e estabelecerá o seu reino na terra. Dá uma olhadinha para o livro de Apocalipse, capítulo 11. E aí, como é que você está? Você ainda continua achando que nós não estamos vivendo os últimos dias da história? Se eu e você estivéssemos vivendo... Cadê o Luiz Cláudio? Se nós estivéssemos vivendo lá no período romano, dos Césares, eu ia dizer, ó, nós estamos longe, conhecendo a estátua. Se nós estivéssemos vivendo no período romano, né, o período feudal é chamado, né, quando destrói o Império Romano e forma os feudos, que vem a formação da Europa, como nós conhecemos hoje, ó, tá longe ainda. Mas não, estamos no finalzinho. E aqui, só para mostrar esse versinho, capítulo 11 do Apocalipse, no verso 15, qual é o reino de Deus que será estabelecido, né? Capítulo 11 do Apocalipse, no verso 15. Apocalipse é facinho de achar, em último livro da Bíblia. Está escrito assim, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino que se estabelecerá nesse mundo é o reino de Deus, que terá início com a volta de Cristo. Eu faço um apelo para você, meu amigo. Fizemos 4 estudos até agora, e você já viu claramente que Jesus está muito perto de voltar. Sabe, os estudiosos
das profecias, eles, quando estudam esta profecia de Daniel, capítulo 2, eles falam assim, olha, se esta estátua tinha unhas, e o pé tem unha, né? Nós estamos na pontinha da unha da estátua. Sabe? Não estamos na cabeça, não estamos no ombro, nem no calcanhar, nós estamos na pontinha da unha. Quando você analisa de uma forma geral, o que falta se cumprir, segundo a estátua de Nabucodonosor? Somente a rocha vir do céu, representada, aqui é um símbolo, é uma forma de dizer rocha, né? Só falta Jesus voltar para nos buscar. Que Deus abençoe você. Eu separei um último versinho aqui. Eu vou mostrar no slide, não precisa nem procurar na Bíblia. Olha só, está lá em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Apelo para mim e para você. Você crê que Jesus em breve voltará? Deixa eu fechar aqui o slide. Eu acho que é o último esse. Posso fechar, deixa eu ver. Isso. Você crê, meu amigo, que Jesus em breve voltará? Se sim, faz um joinha assim. Sim. Eu quero convidar você, tá? Para entregar a sua vida nas mãos de Jesus. A nossa vida, ela é curta, viu? Olha, muda, as coisas mudam tão fácil. Eu sofri esse acidente com meu ombro, eu fiquei, sabe? O lugar que eu jogo futebol é numa zona rural e dá 20 quilômetros da cidade. Então, veja só, caí, ombro deslocado, você vê lá o ombro tudo estranho, né? Diferente, rompeu meus ligamentos, tive que pedir ajuda, alguém foi dirigindo meu carro até o hospital. Eu fui pensando como a vida da gente pode mudar em um segundo, em um minuto. Então, não vale a pena deixar para amanhã entregar a vida nas mãos de Deus. Temos que entregar hoje, tá bom? Não vale a pena. Entregue o seu coração a Deus hoje. Hoje. Vou perguntar e vou pedir um joia para você. Você quer entregar o seu coração, sua vida nas mãos de Deus hoje? Se sim, faz um joia assim, ó. Amém. Louvado seja Deus. Antes de eu fazer a oração final, eu quero que você vá lá no livro de Daniel de novo, no capítulo 2. Você pode pensar assim, o que será que aconteceu com Daniel depois disso, né? E aí, o que aconteceu com o Daniel? Vamos lá no livro de Daniel. Eu confesso que fechei minha Bíblia. Voltemos para Daniel, capítulo 2. Olha que legal, como um jovem fiel e leal a Deus pode ser um testemunho, né, para muita gente. Eu vou ler para você, abre lá em Daniel, capítulo 2, verso 46. Como você acha que o rei ficou depois que o menino contou tudo isso? O rei mais poderoso do planeta. E agora, Daniel fala todas essas coisas para ele. Como você acha? Todos encontraram aí Daniel? Achou, Vitor? Achou? Quem? Bruno achou? Todo mundo achou? Então vamos lá. Verso 46. Olha a reação do rei. Então o rei Nabucodonosor se inclinou. Olha, o homem caiu na terra. E se prostrou o rosto em terra perante Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Olha que coisa linda, como Deus abençoa os seus filhos. Daniel, depois disso, o rei deu presentes, riqueza para ele, e colocou ele como governador da província de Babilônia. Abaixo do rei, Daniel mandava. Olha que coisa impressionante, jovenzinho ainda. E Daniel não se esqueceu dos seus amigos, ele nunca se esqueça dos seus amigos. Daniel falou para o rei, ó rei, eu tenho 3 amigos que também
merecem um cargo. E o rei deu os cargos ali para os amigos dele, que se tornaram grandes auxílios ali no governo, né, de Babilônia, tá bom? Então, o que nós aprendemos com essa história? Que vale a pena ser fiel ao Senhor. Valeu, pessoal? Gostaram? Gostou, Valeu. Cláudio? Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito Eu bem, acho, muito assim, bem. eu acho que Deus fez de tudo para a gente enxergar, né? Uma história maravilhosa. Você acabou de ler um Glória a texto Deus. que foi escrito há 2.600 anos atrás. É coisa de Deus, Meu não é? Deus. É coisa de Deus. É coisa Coisa de de Deus. Tá bom? Vamos orar, então? E nos Vamos. encontramos na terça-feira. Hoje é quinta, né? Terça-feira Hoje é nós estaremos aí para continuar a nossa série. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esses momentos de estudos. Senhor, nós ficamos impressionados como a Tua palavra é perfeita. Como há tanto tempo o Senhor já havia revelado toda a história do mundo. Senhor, nós somos pequenos, somos fracos. E o que nós mais queremos, bom Pai, é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Por favor, bom Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo esse estudo, também aquelas que assistirão, que ouvirão a gravação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.